Fala pessoal, tudo bom? Professor Caio aqui. Então vamos dar continuidade. Agora iremos tratar dos demonstrative pronouns, pronomes demonstrativos. Um assunto muito tranquilo, muito utilizado, nada de extremamente complicado, pelo contrário, bem fácil mesmo. Já estou deixando aí a minha tela para vocês conseguirem acompanhar. E eu organizei aqui mais ou menos de uma maneira que vai fazer sentido visual ali para vocês. Primeiro, vamos organizar entre this, that, these and those. This, that, these and those. Percebe que eu coloquei coloração diferente, né? Significa que o this e o that terão uma característica em comum. A característica em comum para o this e para o that é que ambos se referem ao singular. Você poderia falar, tá, mas peraí, o que você quer dizer com se referir ao singular? Antes de eu te responder, se você já sabe que this e that vão se referir a singular, então você chegou na conclusão de que these and those refere-se ao plural. Ok. Porém, precisamos entender, então, o que são esses pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos, eles vão demonstrar, eles vão indicar, eles vão apontar. Aí você fala, tá, mas como assim? Por exemplo, o seguinte, vamos pegar aqui um papel, pode ser aqui esse papel aqui, ó. Pronto. Tenho um papel. Eu tenho apenas um único papel. Então, aqui como eu tenho um papel, eu estou falando sobre algo, eu vou indicar algo que existe no singular, ok? Se eu pegasse outro conjunto aqui, ó, se eu pegasse agora dois papéis, então agora eu vou te indicar dois papéis. Então agora eu tenho plural, combinado? Então vamos com calma. Indicar, eu quero dizer como se eu fosse te apresentar. Eu falo isso. Isso é um papel. Isso é um papel. Eu posso te falar que isso é um celular. Isso é um celular. Ok? Então, vamos escrever esse exemplo aqui. Eu falo que this is a cell phone. This is a cell phone. Ao indicar this is a cell phone, aquilo que eu estou indicando, aquilo que eu estou te mostrando é apenas um, ok? This is a cell phone. This is a cell phone, ok? Então imagina que você está indicando, você está apontando pertinho. This is a cell phone. Enquanto eu tenho that is a, vamos colocar também cell phone. Porém, agora nós temos uma pequena diferença. Então, você percebeu? Eu mudei de this para that, e você continua percebendo que aquilo que está sendo indicado, aquilo que eu estou te apresentando, continua sendo o mesmo, continua sendo um único objeto, uma única coisa que eu estou te indicando. A única coisa que mudou foi o this para that. Então agora nós temos o ponto que difere o uso do this para o uso do that. A diferença está na distância. Quando eu digo distância, eu quero dizer a distância entre eu que estou falando e o objeto que eu estou apresentando. Então, a distância entre eu que estou falando e estou indicando o objeto, se eu estiver próximo desse objeto, se eu estiver perto, eu vou utilizar this is a cell phone, porque está perto. Então, estou falando que isso é um celular. This is a cell phone. Está perto de mim. Ok? Vamos escrever aqui. Vou escrever a palavra near, que é a palavra perto. Near.
Se eu falo that, eu utilizo para indicar, para demonstrar, para apontar um objeto que está longe de mim. Então, imagina que esse celular está lá na frente. Aí eu vou apontar, olha, that is a cell phone. That is a cell phone, que seria aquilo é um celular. Aquilo é um celular. That is a cell phone. Ok? Então, a distância entre quem está falando, a pessoa que está apontando e o objeto tem diferença. Se estiverem próximos, near. Se estiverem distantes, far. E lembre-se que você só está se referindo a um único objeto. Ok? Seguimos, então, para o these e o those. Se você percebe a parte de cima da nossa tabela, se o que eles têm em comum é ser singular e o que difere é a distância de near e far, você, então, já sacou que a diferença também entre o these e o those também vai ser a distância. O primeiro, these, nós vamos utilizar para quando a distância for próxima, quando estivermos perto, e quando estivermos longe entre o comunicador e os objetos, no plural, nós vamos utilizar o far. Vamos colocar aqui um exemplo de cada. Posso falar que these are my friends. These are my friends. Então vamos lá. Eu indiquei lá em cima, na parte do singular, eu marquei o objeto que eu estou indicando no singular. Agora, o objeto que eu estou indicando está no plural. Porque olha só, friends, tá aqui, ó. Olha o Szinho, tá bom? Então, imagina que nós estamos numa situação, você está aqui perto de mim, pá, e aí, bem aqui do meu lado, você não consegue ver, aí eu coloco assim a mão no ombro da galera que está aqui do meu lado, aí eu falo assim, ó, meu irmão, these are my friends. These are my friends. Eu estou falando que esses são os meus amigos. Esses são os meus amigos. Eu que estou apresentando e o que eu estou apresentando, que são os meus amigos, nós estamos próximos. These are my friends. Esses são os meus amigos. Agora, se nós estamos numa situação onde eu estou te apresentando também, vamos mudar? Vou colocar agora parents. Vamos agora parents. Porém, nós estamos longe. Eu vou utilizar those. Então, olha, eu vou continuar te indicando, eu vou continuar te mostrando, apontando algo no plural. Nesse caso, agora não são os meus amigos que eu estou te apresentando, mas eu estou te apresentando os meus pais. A palavra parents é uma palavra no plural. Parents. Então, imagina que você está aqui do meu lado, e aí, lá na frente, a uns 5 metros, a uns 10 metros, eu chego e te falo, olha só, cara, those are my parents. Those are my parents. Aqueles são os meus pais. Those are my friends. Those are my friends. Aqueles são os meus amigos. Então, eu que estou indicando e aquilo que eu estou indicando, se nós estivermos longe, eu vou utilizar those. Those. Combinado? Pronto. E aqui você só precisa tomar muito cuidado para você não se confundir com o verbo to be. Se aqui eu estou falando this eu só trabalho no singular. This is. That eu só trabalho no singular. That is. These eu trabalho no plural. These are. E those eu também trabalho no plural. Those are. Combinado? Vou deixar esse quadro aqui, vou finalizar com ele, inclusive. Então,
termino aqui essa aula rápida sobre demonstrative pronouns e vamos exercitar fazendo a correção das atividades daquela bateria de exercícios. Se você não tem aí o PDF com essas atividades, dá uma olhada na descrição aí do vídeo, você vai encontrar um link com o PDF, e aí você baixa, pratica, tenta, aquilo que você não conseguiu, está em dúvida, deixa em branco, segue para o próximo exercício, e aí assiste a aula de correção para sanar as suas dúvidas. Combinado? Então, te vejo no próximo vídeo de correção. Valeu!